paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma família esquecida que se encontra dentro da família das tubas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Venturehorns, ou Melodihorns, ou simplesmente circulares. Mas antes da gente falar sobre essa pequena família, eu vou fazer um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Bom, meus irmãos, irmãos, os Venturehorns foram criados ou inventados em 1850, tá? E bom, meus irmãos, ele foi criado pela Harry Company e bom, eles foram criados simplesmente para nada. É simples, eles não foram criados para nada. Como assim para nada? Para nada. Os Venturehorns, eles foram criados com base nos Saxhorns, né? E na teoria eles vieram para mim que substituir os Saxhorns. E bom, eles não conseguiram porque ninguém quis tocar os Venturehorns. Não temos nada escrito para os Venturehorns. Então, assim, irmãos, eles foram instrumentos que caiu no esquecimento muito, mas muito rapidamente, tá? A ideia do construtor, né, do Harry, a ideia era tipo criar um instrumento com base no flugelhorn, o que para mim ele não conseguiu, tá? Porque esses instrumentos aí, eles têm uma cara muito lavada de trompa. Olha para eles aí, como os irmãos estão vendo, eles não têm esse jeitão meio de trompa, né? Uma trompa com a campana para cima. Eu também acho, tá? E bom, meus irmãos, infelizmente esses instrumentos não foram vingados, apenas uma banda raríssima, raríssima mesmo, utilizaram esses instrumentos e nem foi na Europa. Para quem não sabe, a Harris é uma marca europeia, não vou saber especificar para os irmãos de que país, mas eu acredito ser da Alemanha, pode ser que eu esteja errado, né? E bom, essa bandinha aí, irmãos, não foi criada na Europa não, ela foi criada na Austrália. Como esses instrumentos foram chegar na Austrália, não faço a mínima ideia. Bom, meus irmãos, essa linha de instrumentos, ela contava com uma família inteira que ia de soprano até contrabaixo, e vamos mostrar essa família também. Bom, meus irmãos, segundo a nossa pesquisa, o modelo que a Harry fabricou era um modelo soprano afinada em Mi bemol. Porém, essa versão soprano a gente não achou, tá? O que a gente achou foi esse modelo aí, o qual os irmãos estão vendo, que está afinado em Dó. Se encontra no Museu da França, se eu não me engano, e é um modelo afinado em Dó. E a primeira coisa que os irmãos podem notar aí é que esse modelo, irmãos, de soprano, lembra muito um saxhorn sopraninos, né? Só que existe uma pequena diferença entre eles, tá? Irmãos, em 1850, tal, a gente tinha os saxhorns sopraninos, só que esses sopraninos, eles eram todos afinados, né? Eles eram todos de rotores, né? Então a gente tinha aí saxhorns sopraninos de 3 rotores, com 4 rotores, e na maioria das vezes eles eram afinados ou em Mi bemol ou em Si bemol, mas também existia uma versão em Dó, tá? Em 1984, tá? A gente tem aí a fabricação dos saxhorns sopraninos com pistos, tá? Que é basicamente uma versão idêntica ao circular, né, ao Venturehorn soprano, né? Mas assim, irmãos, quando a gente fala de instrumento sopranino, né, saxhorn sopraninos de ação topper, a gente não consegue imaginar nada diferente disso, né? Então, os dois instrumentos são basicamente iguais, né, carregando o mesmo conector de bocal, que é o de cornet, né, com uma afinação basicamente igual, né? E assim, pelo que a gente pode notar, tamanhos um pouquinho diferente, né? Eu acredito que o sopranino
tenha cerca de 2 ou 3 centímetros de altura menor em relação ao circular, mas basicamente, irmão, para mim, é os mesmos instrumentos, né? Hoje em dia a gente tem aí saxofones sopraninos que são de pistos frontais, né? Igualzinho umas tubas, como a gente pode ver aí na imagem aí, né? O sopranino com 3 pistos frontais, lembrando bem uma tuba, né? E bom, esse é o circular soprano em dó, tá? A gente também tem o circular em mi bemol, circular alto em mi bemol, que é utilizado hoje em dia, por exemplo, na Austrália. Na Austrália a gente tem gente que toca o Venturehorn ou circular alto em mi bemol, tá? Ele é basicamente a mesma afinação aí do saxofone alto, né? Só que mudou um pouco o design, né? E depois disso, irmãos, a gente tem aí o tenor, que o tenor ele é meio esquisitinho, tá? A gente achou 2 tenores em situações, em museus diferentes, né? Museus diferentes, né? Então a gente tem aí essa versão, a qual os irmãos estão vendo, que é afinada em dó, né? Só que ele tem um recurso, vamos se falar assim. Ele lembra um pouquinho o contralto, só que ele tem uma calibre um pouco menor, né? E assim, irmãos, ele tem a sua afinação em dó, só que na traseira dele a gente tem um recurso que dá para mudar a pompa central de afinação para essa tubulação que fica atrás. Então o instrumento deixa de ser em dó e passa a ser em si bemol, né? Então é um instrumento aí, vamos se falar assim, de dupla afinação, tá bom? E bom, meus irmãos, a gente achou um outro modelo também, né? Que também é em dó, só que ele não faz essa transição de afinação, ele é somente em dó. E assim, pelo que a gente está vendo aí, ele tem uma calibre um pouquinho maior em relação ao contralto e ao tenor, a qual a gente viu aí no vídeo também, né? Então ele é já mais gordinho, né? E também a gente tem um baixo que é uma curiosidade muito grande que nós tem. Esse daí, irmãos, é o baixo que a gente achou aí no Museu da Música lá na França. E pelo que os especialistas disseram, né? Quem sou eu para julgar os especialistas? Eles falaram que esse baixo aí está afinado em mi bemol. Como? Não faço ideia. Eu claramente olhando vejo que esse instrumento seria afinado em si, mas os especialistas dizem que o instrumento é afinado em mi bemol. Como ele funciona, em qual mi bemol ele tá, se ele tá no mi bemol do saxofone alto ou se ele tá no mi bemol da tuba, eu não faço ideia, tá? E lembra que eu falei que tem um contrabaixo? Bom, meus irmãos, tem um contrabaixo. O contrabaixo também é afinado em mi bemol, olha só. Só que ele tem o dobro do tamanho do baixo em mi bemol, né? Então, por isso que para mim não faz muito sentido esse baixo ser em mi. Para mim valia muito mais a pena falar que ele era em si e que o contrabaixo sim é em mi, tá? Hoje em dia, irmãos, dá para se achar, né, o contrabaixo sendo tocado, né? Temos aí um tubista muito famoso aqui para nós no Brasil, que é o Daniel Ryden, né? Lá no Instagram dele, a gente consegue ver ele tocando esse instrumento, inclusive ele chama esse instrumento de circular, né? A gente tem alguns vídeos, eu acho que tem um vídeo só dele no YouTube tocando esse instrumento também, então a gente pode ouvir o som desse instrumento. Então hoje em dia a gente tem aí 2 pessoas que a gente consegue ouvir lá na Austrália, né? Eu esqueci o nome da moça que toca, mas tem uma mulher que toca, né? E dá para ouvir o som do Venturehorn alto, né? E a gente tem aí o Daniel Ryden, né? Tocando o contrabaixo, né? Então, basicamente essa é a família dos Venturehorns. Só que é uma família que, como eu disse, irmãos, ela não foi criada basicamente para nada, né? Ela foi uma tentativa de substituir os saxofones, porém uma tentativa extremamente fracassada, né? E bom, meus irmãos, lembra que eu falei que existe uma única banda que tocou esses instrumentos? Bom, meus irmãos, a gente achou uma foto extremamente rara
em péssima qualidade dessa bandinha aí, tocando os Ventus Horns, né? Então a gente vê aí do lado direito, né, os sopranos, a gente tem ali mais ou menos no centro os tenores e os contraltos. Do lado esquerdo a gente tem um baixo, né? E no centro a gente tem aí um contrabaixo, que pode ser que na teoria, tá? Não estou dizendo nada, mas existe uma chance desse contrabaixo ser o do Daniel Ryder, né? Estou julgando aí lá, pode ser que sim, pode ser que não, né? E é isso. Esses são os Venturhorns, instrumentos que hoje são considerados como os primos dos saxhorns e meio que parente das trompas, porque os trompistas veem esse negócio aí e falam, caramba, esse aí é uma trompa. Mas, na verdade, tá mais ligado à família das tubas, hoje que faz parte da família das tubas, do que com umas trompas. Bom, meus irmãos, mas eu queria saber de vocês. Vocês já conheciam os Venturhorns? Os irmãos já ouviram alguma coisa, né? O tocar, o soar dos Venturhorns? Deixe para nós aqui nos comentários também. E deixe também nos comentários se você tocaria algum desses Venturhorns. O contralto, o baixo ou o contrabaixo, que ambos são em mi bemol. Bom, enfim, irmãos. Deixo aí com vocês aí nos comentários, tá? Lembrando também, irmãos, que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar alguns produtos também linkados ao Mercado Livre, à Shopee. Então, se os irmãos porventura gostar de algum produto que a gente deixou aqui na descrição, os irmãos podem acessar o nosso link, é seguro, encaminha direto para o Mercado Livre, para a Shopee, e os irmãos não vai estar pagando nem mais caro e nem mais barato nos produtos, porém vai estar ajudando bastante o nosso canal a crescer ainda mais. Bom, meus irmãos, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.